Bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz e esperança da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus para você, para a sua casa. Que bom que a gente está junto aqui hoje. E o nosso texto para essa manhã é Atos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. E estamos espalhando esperança. Essa é a nossa série. Temos refletido sobre o livro de Atos dos Apóstolos e especialmente temos visto como Lucas, o autor, narra-nos como se deu a expansão missionária da igreja, como a igreja vai crescendo, como a igreja vai avançando no mundo de então. E no contexto, especificamente aqui desse texto, há 4 conversões e 2 milagres. 2 conversões, 2 milagres e mais 2 conversões que a gente precisa observar atentamente. E eu queria que a gente fizesse essa recordação do nosso contexto, pensando também naquilo que nós temos aprendido a partir desses textos. É uma aproximação do nosso texto, mas é também uma recordação do nosso caminho de aprendizagem com Lucas até aqui. A primeira conversão que aparece aqui no nosso contexto é do eunuco etíope. Esse texto está em Atos 8, 26 a 40. E sobre esse texto, o Stuart Olyott comenta o seguinte: uma conversão acontece quando uma pessoa que Deus vem preparando encontra uma pessoa que Deus envia para anunciar o Evangelho. Eu vou repetir. Uma conversão acontece quando uma pessoa que Deus vem preparando encontra uma pessoa que Deus envia para anunciar o Evangelho. Quem Deus vinha preparando nesse contexto? O eunuco etíope. E quem que Deus envia para anunciar o Evangelho? Filipe. Vocês lembram daquele encontro extraordinário? E quando essas 2 pessoas se encontram, acontece então a conversão que Deus opera no coração do eunuco etíope. E a pergunta que fica para a gente é: quem será que Deus está preparando no nosso entorno e que Ele está nos enviando para pregar o Evangelho para essa pessoa, para anunciar Jesus a ela? Essa é a pergunta que a gente precisa ter em mente e também no coração. A segunda conversão é extraordinária. É a conversão do fariseu Saulo, que está narrada por Lucas aí no capítulo 9, de 1 a 31. E quando a gente lê, especialmente esse texto da conversão de Saulo, à luz do contexto, nós observamos que a graça de Deus é poderosa para acolher e transformar qualquer pessoa. Vocês estão lembrados que o Lucas, apesar de ser amigo de Paulo, ele não esconde as sombras de Paulo em Atos. Ele diz quem era esse sujeito na época, Saulo, que ele consentia na morte de Estevão, que ele ia de cidade em cidade, o termo que o texto diz é devastando a igreja. Lucas conta isso tudo para a gente, para depois nos contar como é que esse sujeito que estava indo para Damasco, vocês podem ver ali no nosso mapa, né? Estava indo a caminho de Damasco, de Jerusalém a Damasco, como é que ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece diante dele, Jesus converte o seu coração. Então, essa graça do Evangelho
é uma graça que acolhe todo e qualquer tipo de pessoa, até a mim e a você. Mas essa graça também transforma todo e qualquer tipo de pessoa, a mim e a você. O caminho que o Paulo estava fazendo era esse aqui, ó. Ele saiu de Jerusalém, estava indo para Damasco, em algum lugar aqui, muito provavelmente, já chegando em Damasco, o Senhor Jesus o encontra e converte o seu coração. O primeiro milagre que aparece aqui, no nosso contexto, foi a cura do paralítico Enéas, em Lida. Estão lembrados desse texto? Olha onde que está Lida, aqui, ó. Lida está nesse cantinho. Tá? Então, ali naquela cidade, um sujeito paralítico é completamente curado. E diz o texto que, por causa dessa cura, os habitantes de Lida e de Sarona, provavelmente uma cidadezinha, um vilarejo no entorno de Lida, creem no Senhor, se convertem ao Senhor. Eles veem o que acontece com aquele sujeito que estava enfermo e aquilo tem um poder transformador na vida deles. O segundo milagre foi a ressurreição de Tábita, ou Dorcas, em Jope, Atos 9:36 a 43. Jope está aqui, ó, Lida e Jope. Isso está no nosso contexto. Por causa da ressurreição, muitos habitantes de Jope, diz o texto, creem no Senhor. E sabe o que acontece? O bem continua, porque essa irmã era uma irmã muito preciosa. Muitas pessoas da comunidade eram assistidas pelos trabalhos das suas mãos. E aí ela então recebe vida de novo, e o bem pode continuar sendo feito através da vida dela e também de todos aqueles que ela influencia. Mas aí nós encontramos a terceira conversão. A terceira conversão é a do judeu Pedro. E essa é uma conversão entre aspas, por quê? Porque o apóstolo, que já se convertera a Jesus, agora converte-se aos gentios. Olha que interessante, uma primeira conversão a Jesus e depois uma segunda conversão aos gentios. E ele fica, por isso, livre do seu racismo. Pedro era racista? Gente, era. Sabe por quê? Porque ele achava que os judeus eram uma raça superior, um povo diferente, e que todo mundo que não era judeu era impuro, era gente com quem não se devia relacionar. E aí a gente lembra da história, o Pedro, com seu racismo, vê baixando diante de si um lençol com os animais, e ele entende que mais do que dizer que não tem mais animais que são impuros, Jesus estava dizendo para ele que não tem mais pessoas que são impuras, que todo e qualquer tipo de gente é igual, que não tem diferença de pessoa para pessoa. Por isso o racismo é pecado. Por isso nós precisamos ser pessoas antirracistas. Racismo é contra o Evangelho, mas a gente vive num ambiente, num país onde o racismo é estrutural, né? Quais são os efeitos que o Evangelho tem sobre nós para nos libertar do nosso racismo? Tem um amigo que diz assim, eu sou um racista em desconstrução. Eu acho interessante essa descrição dele. Por que ele está falando isso? Porque ele foi formado nesse ambiente. Querendo ou não, a gente vai absorvendo. Mas quando a gente encontra com o Evangelho vai desconstruindo em nós tudo que em nós não pode permanecer, inclusive o nosso racismo. O apóstolo, então, fica livre. Na casa de Cornélio, observem, ele declara, Atos 10, 34 a 35, esse texto é fantástico.
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tem que grifar na nossa Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, olha o que ele diz: aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que o teme, que leva em consideração a sua presença o tempo inteiro consigo, e que faz o que é justo, que dá fruto de arrependimento, esse lhe é agradável. Pedro convertido agora, convertidão, só que dessa vez aos gentios. E a quarta conversão é a do centurião Cornélio, juntamente com seus parentes e amigos. Em Atos 10, 24 a 48, nós encontramos então esse relato. Ele, o Cornélio, não apenas ouve o evangelho, mas ele convida pessoas próximas para ouvi-lo também. Vocês estão lembrados da história? Ele recebe a direção de que deveria enviar algumas pessoas para ir buscar Pedro. E ele faz isso. Enquanto esses seus enviados estão indo buscar Pedro, o que ele está preparando? Ele está preparando uma festa, gente. Ele está reunindo todo mundo que ele gosta, seus parentes, seus amigos. Ele está chamando todo mundo para a sua mesa, porque vai chegar alguém que vai anunciar o evangelho. Então ele não quer isso só para ele. Ele poderia ter recebido Pedro e falado assim: olha, gente, vocês dão licença que eu recebi uma direção da parte de Deus, eu vou me reunir aqui, retirado com Pedro, uma reunião particular com ele, para ele me contar algumas coisas, mas ele não faz isso. Ele chama todo mundo, ele chama os seus parentes e chama os seus amigos para a mesa, e ali todos juntos ouvem o evangelho e são convertidos ao Senhor. Então, tendo vivido boa parte disso, Pedro se explica diante da igreja de Jerusalém. É o finalzinho aí do nosso contexto, né? Atos 11, de 1 a 18. E no verso que antecede o nosso texto de hoje, Lucas diz assim: ouvindo isso, os que eram do partido dos circuncisos não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Olha só, porque esse até mesmo aqui faz muita diferença, não é? Esse povo se achava mesmo superior a todos os demais. Mas eu não estou acreditando, Deus concedeu arrependimento até aos gentios? Mas está começando a acontecer uma conversão no meio dessa igreja de Jerusalém, e bendito seja o Senhor por isso. Tá bom? Então, estão observando como é que o evangelho está crescendo, o evangelho está se expandindo, e à medida que o evangelho cresce e se expande, muita gente vai chegando, essa igreja vai crescendo, e Lucas, todas as vezes que a igreja cresce, ele faz questão de bater nessa tecla, assim, para a gente ficar atento, para a gente que está lendo. Olha, a igreja cresceu, e a igreja cresceu, e a igreja cresceu, e o número dos irmãos foi acrescentado. E a gente vai notando, então, o movimento do Espírito aqui em Atos. Então, vamos ler o nosso texto de hoje, Atos 11, 19 a 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Um texto pequeno, claramente dividido em 4 partes, com 4 pequenas historinhas que nós vamos então observar nessa manhã, quando eu gostaria de propor para vocês que Deus deseja que a Redê cresça integralmente. Deus deseja que a Redê cresça integralmente. E para tal, nós precisamos tomar 4 atitudes. A primeira atitude, parece simples, mas não é falar de Jesus. Essa é a primeira atitude. Cada um de nós precisa decidir falar de Jesus. É o que nós encontramos aí nos versos 19 a 21. Em sua narrativa, o Lucas retoma o que acontece com os dispersos de Jerusalém por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, o primeiro mártir. Então, como nós estamos lendo, ele faz referência a algo que está acontecendo lá no início do capítulo 8. Ele quase que volta lá para a gente não perder o fio da meada. Agora, olha o que ele diz: parte desses dispersos chega até a Fenícia. Olha onde que está a Fenícia aqui, ó. Jerusalém está aqui, a Fenícia é essa região aqui, ó, na costa, tá? Então, os que estão saindo de lá, parte chega a Fenícia, é o atual Líbano, chegam também a Chipre. Chipre é a ilha, que a gente já conhece bem, de onde vem o Barnabé, né? Lembra o Barnabé natural de Chipre? Dali, tá? Uma ilha no Mediterrâneo. E Antioquia. Antioquia está aqui, essa cidade precisa realmente ser destacada, porque o nosso texto está diretamente relacionado a ela, e ela vai ser, em Atos, a base missionária de Paulo. Paulo sempre vai sair de Antioquia e sempre vai voltar para Antioquia. Então, parte dos dispersos chega até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Agora, observem o que acontece nesses lugares. Nesses lugares, eles anunciam a mensagem do Evangelho apenas aos judeus. Eles são judeus anunciando apenas aos judeus. Por quê? Já explicamos várias vezes, porque eles tinham essa dificuldade de se misturar com os gentios. Lucas está contando para a gente que essas barreiras estão começando a ser quebradas agora em Atos, mas nenhuma barreira dessa natureza é jogada ao chão de um dia para o outro, né? É um processo, isso está acontecendo. Outra parte desses dispersos também vai a Antioquia, e observem o que acontece ali. Ali eles falam aos gregos, a palavra que é aos helenistas, aqueles que têm a cultura e a língua grega.
as boas novas a respeito de Jesus. De onde que essas pessoas são? Eles são cipriotas, são da ilha de Chipre, tá? Então esses que vão para Antioquia são daqui, e mais, Lucas fala também que eles são sirineus, então são de Cirene. Estão vendo onde está Cirene aqui? Está aqui, no litoral norte da África. Então, eles são pessoas que vão falar também aos gregos. A fronteira está sendo rompida. Eles estão agora ampliando o público que vai ouvir o Evangelho. Não apenas judeus, mas também os gregos que se encontram ali na cidade de Antioquia. E aqui alguns detalhes do texto merecem muito a nossa atenção. Quais são esses detalhes? Primeiro, o conteúdo que eles falam é o Senhor Jesus. O que esses irmãos falavam? Eles falavam de Jesus. Então, o conteúdo do Evangelho qual é? Jesus. É a pessoa de Jesus. Se o público é judeu, eles falam do Messias de Israel. Porque não era isso que os judeus esperavam? Eles esperavam um Messias, o prometido. Então, quando o público é judeu, eles falam, olha, o Messias chegou, vocês podem crer, Messias é Jesus. Aos gentios, eles falam do Senhor do mundo. Eles, então, contextualizam a mensagem de acordo com o público. Faz sentido você falar de Messias para quem não é judeu? Que sentido que faz? Só faz sentido falar de Messias para quem tem o pano de fundo judaico, porque a pessoa é gentia, está vivendo no mundo greco-romano daquele tempo, não tem essa referência, então ele está falando, olha, esse Jesus que eu anuncio é o Messias de Israel, mas ele é o Senhor do mundo, e todos nós precisamos a ele nos sujeitar, a ele nos submeter, é isso que eles pregam. Segundo, o modo que falam é sob, debaixo da mão do Senhor. O Senhor abençoa a palavra deles. Eles têm a função de abrir os lábios e de anunciar Jesus. Enquanto abrem os lábios e anunciam Jesus, a mão do Senhor está sobre eles. O Senhor abençoa a palavra deles. Essa palavra toca o coração dos ouvintes, transforma a vida das pessoas com as quais eles têm contato. E terceiro detalhe, diz respeito ao resultado. O resultado do que falam, segundo o texto, é fé e conversão. Muitos confiam no Senhor e mudam de vida. Porque esses irmãos saem de onde estão, abrem as suas bocas, anunciam Jesus sob a poderosa mão de Deus, transformações acontecem. A fé é gerada no coração daqueles que estão ouvindo. Eles têm as suas vidas completamente transformadas. Não é bonito isso? Isso é a igreja em ação. Isso é o desafio para todos e para cada um de nós. Abrir os nossos lábios, anunciar Jesus sob, debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que se Deus não abençoar a nossa palavra, nada vai acontecer, absolutamente nada vai acontecer, e confiar que enquanto a gente está falando, o Senhor vai despertar fé no coração das pessoas, e essas pessoas vão crer em Jesus. Então, em uma cultura como a nossa, marcada pela pluralidade, uma das marcas da nossa cultura é a pluralidade. Tem espaço para todo mundo pode dizer o que quiser, nós vivemos num mundo absolutamente plural. Em uma cultura marcada pela pluralidade, falemos intencionalmente de Jesus. É isso, esse é o desafio para a gente. Se todo mundo se coloca, fala o que pensa, o que crê, nós também podemos nos colocar, falar o que cremos, como pensamos, convidar as pessoas para conhecer esse Jesus.
A gente está conversando sobre isso na nossa igreja. A gente compartilhou um pouquinho aqui que um dos propósitos dos próximos meses na governança servidora é esse, pensar a evangelização. Como é que nós, como igreja, podemos crescer em evangelização? Como? Então tem uma pergunta para a gente resolver primeiro. O que é evangelização? E segundo, como é que nós vamos crescer em evangelização? Tá? A gente está conversando sobre isso, a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, a gente está tentando discernir o caminho que Deus pode colocar diante de nós. Então eu gostaria de sugerir que a evangelização é o processo de apresentar uma pessoa. É um processo no qual a gente vai apresentando uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Assim como o conteúdo que esses irmãos anunciavam era Jesus, o conteúdo que nós precisamos anunciar também é Jesus. E vocês vão concordar comigo que Jesus, quando bem apresentado, é encantador. Jesus é extraordinário. Então a gente precisa apresentar Jesus para as pessoas, confiando que o Espírito Santo vai despertar no coração delas fé. Mas tem uma segunda pergunta: como é que a gente vai fazer isso? E uma semana e meia atrás, eu estava assistindo uma mensagem, uma pregação, do Ricardo Agreste, que é pastor na Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. E durante essa mensagem ele apresentou um método de evangelização muito simples e muito prático. Ele foi influenciado por um pastor norte-americano e ele então pegou aquelas palavras que foram ditas lá e fez uma tradução para o contexto brasileiro e produziu um guia de bolso sobre evangelização. Olha que legal, guia de bolso. Quando a gente for encaminhar a mensagem para vocês, eu vou colocar o PDF do guia de bolso. São, acho que 12 páginas, que você vai poder ler, 12 pagininhas assim, ilustradas, fantásticas, só para a gente não ter dúvida do que estamos falando. E para fazer, então, a apresentação desse método, ele usa a palavra em inglês bless, que é abençoar. Tá bom? Então ele copia de lá, vamos ver, olha que interessante. O B é begin with prayer, comece com a oração. Eu vou então orar pelas pessoas ao meu redor. Nada vai acontecer se a gente não começar orando. E sabe o que acontece quando a gente começa orando? A gente começa a ficar mais sensibilizado a essas pessoas. A gente começa a ficar mais atento a essas pessoas. Então, comece com a oração. Segundo, o L, listen, escute. Escute essa pessoa que você está orando por ela. Vou escutar atentamente as necessidades dessa pessoa. Por quê? Porque as necessidades dessa pessoa podem ser para mim uma oportunidade para servir essa pessoa. Mostrar quem é Jesus para ela, servindo-a, com ações muito concretas. O E é de eat, que é coma junto. Vou convidar essas pessoas para estar à mesa comigo. Isso não é muito harmônico com o que a gente vem aprendendo desde o ano passado? Lucas, quantas vezes Lucas fala de mesa no Evangelho? Quantas vezes isso está aparecendo aqui? Então a gente começa orando, a gente fica atento às necessidades, ouve as necessidades das pessoas, mas toma uma iniciativa, chama as pessoas para a nossa mesa, chama as pessoas para perto. É em volta da mesa, onde a gente está, que a gente pode ter algumas oportunidades
de compartilhar Jesus com essas pessoas. O S é de serve, sirva. Vou responder às necessidades dessas pessoas de forma prática. Prática. Senhor, eu percebi que tem essa necessidade. Como é que eu posso ser resposta do Senhor para atender a essa necessidade dessa pessoa? Como? Me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria. O que eu posso fazer para servir essa pessoa? E o último S, que é o story, que é conte a história. Então, vou contar a história de Jesus a essas pessoas. Vou pedir a Deus uma oportunidade, vou ficar sensível, vou discernir e vou poder, então, compartilhar Jesus com essa pessoa. Note que essa última parte, ela é muito importante. A gente já falou várias vezes aqui, né? Aquela famosa frase atribuída ao São Francisco de Assis. Em todo tempo, pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Aí a gente fica achando que é só viver e a gente nunca abre a boca para pregar, para anunciar. O story do final fala exatamente isso. Conte a história. Conte a história de Jesus para essa pessoa. Gente, não é simples. É muito simples de entender. Agora, nós precisamos de intencionalidade para colocar isso daqui em prática. Começando pela oração, orando, ouvindo, chamando para a mesa, suprindo a necessidade, contando a história de Jesus. Eu queria deixar para vocês um desafio que nós aprendemos com o Bebeto aqui, na última vez que ele esteve com a gente. Ele disse assim, olha, nem crentes chatos, nem crentes omissos. Uau! Você não vai ser aquele crente chato que o tempo inteiro, mas também não vai ser omisso, que não fala nunca. Então, como é que a gente pode aproveitar as oportunidades que a gente tem para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus às pessoas? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda atitude que nós encontramos aqui no texto é ver a graça de Deus. Se a primeira atitude é falar de Jesus, a segunda é ver a graça de Deus. É o que nós encontramos do verso 22 ao verso 24. As notícias do que está acontecendo ali em Antioquia chegam à igreja de Jerusalém, lá embaixo, como a gente viu. Logo, essa igreja de Jerusalém envia Barnabé até lá para ver o que se passa nessa importante cidade. É claro para a gente que a igreja de Jerusalém, algumas vezes, deseja ter assim, um controle do que está acontecendo. Então, Deus está agindo, eles enviam alguém lá para ver. Já enviaram Pedro, lembra no nosso contexto? Agora eles estão enviando Barnabé. Ficamos sabendo que está acontecendo alguma coisa em Antioquia. Vai lá, Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo e traz um relatório para a gente. Isso aí. Então eles enviam o Barnabé até lá. Pergunta, o que esse levita natural de Chipre vê quando ele chega ali em Antioquia? E a resposta está no texto, olha. Ele vê os sinais da graça de Deus no meio daquela igreja recém-nascida. Ele vê os sinais da graça de Deus nessa igreja. Diante dos sinais da graça de Deus, o Barnabé reage de duas maneiras. Primeiro, diz o texto que ele fica alegre. Então, seu coração exulta no Senhor pelo que ele vê ali. Ele fica contente de ver a mão do Senhor em ação e fica contente de ver tantas pessoas que estão conhecendo Jesus e que estão tendo as suas vidas completamente transformadas. Ele fica alegre. Mas segundo, ele anima os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Eu acho curioso esse verbo aqui, anima, porque lembra que Barnabé significa encorajador, consolador? Parece que ele está sendo
completamente coerente com o apelido que ele recebeu. Todo lugar que o Barnabé chega, ele tem uma palavra de ânimo para dar para os irmãos. Então ele vê o que Deus está fazendo, e qual é a palavra para ele? Olha, gente, é isso aí, que coisa bonita de se ver, continuem fiéis ao Senhor o tempo inteiro, que vocês vão ver coisas ainda maiores acontecendo. Barnabé sendo coerente com esse apelido que lhe deram. Além disso, Lucas dá para a gente um belo testemunho sobre o Barnabé. Não para aí. Ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que pessoa incrível, Barnabé, né? Que pessoa incrível. Ao mesmo tempo, muito discreto, agindo sempre nos bastidores, mas não se omitindo diante da missão. Está sempre à frente, está sempre puxando, levando, e os sinais da graça de Deus acompanham a vida desse homem chamado Barnabé. Barnabé vai ser uma pessoa que eu vou querer conhecer assim, na eternidade. Cara, você me inspirou demais, você foi legal demais. Que sujeito incrível esse Barnabé e a maneira como o Lucas o descreve. Então, Barnabé vê os sinais da graça e o crescimento da igreja, porque diz o texto, muitos são acrescentados ao Senhor. O que Lucas está fazendo? Batendo na tecla, ó. Muitos são acrescentados, muitos são acrescentados, muitos são acrescentados. Sempre que a igreja cresce. Em uma cultura como a nossa, que perdeu o sentido de transcendência, vejamos os sinais da graça de Deus ao nosso redor. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a ter bons olhos. Quais bons olhos? Os olhos que conseguem olhar o mundo ao nosso redor e perceber nesse mundo os sinais da graça de Deus. E ao que parece, foi exatamente isso que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. Mateus 6, 22 a 23, ele diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão densas trevas são. Que Deus nos dê a todos bons olhos, para a gente ver os sinais da graça. É curioso porque a nossa tendência natural é ao oposto, não é? De modo geral, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a olhar mais para o que está ruim. A gente faz isso. Isso não precisa de ninguém ensinar para a gente. Parece que já vem instalado em nós. Diante de uma situação, você já observa o que está ruim. Não, mas isso aqui está ruim. Mas o que está bom? O que está bom? Pensa aí, na sua casa. Tem um monte de coisa ruim. Mas o que está bom lá? No lugar onde você mora, tem um monte de coisa ruim. Mas o que está bom? Onde você trabalha? Onde você estuda? Aqui na nossa comunidade. Tem um monte de coisa ruim. Mas o que está bom? O Barnabé nos encoraja a olhar a vida com outra perspectiva. A tirar os nossos olhos única e exclusivamente daquilo que é ruim e que está ruim, e colocar os olhos naquilo que está bom. Tem um monte de coisa boa acontecendo. Muitas vezes a gente não tem bons olhos para ver. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Como é que a gente ganha essa capacidade de Deus de olhar para o que está bom? Na vida, façamos o exercício de buscar os sinais da graça de Deus e de nos alegrar com eles. Podem ser pequenininhos, mas é sinal da graça de Deus. E se tem graça de Deus aqui, eu vou me alegrar.
eu vou exultar no meu coração, assim como fez o Barnabé. Sinal da graça de Deus é motivo de alegria para todos nós. Isso vale para a nossa casa, família, igreja, sociedade, escola, trabalho, etc. Isso vale para tudo. Isso é um jeito de olhar para a vida. Um jeito de olhar para a vida. Eu olho para a vida como? Procurando o sinal da graça de Deus. Estou à procura. Sou o quê? Um caçador de sinal da graça de Deus. Onde eu estou procurando. É isso que a gente precisa fazer, como o Barnabé nos ensina. Então a pergunta aqui para a gente é a seguinte: onde estão os sinais da graça de Deus? Ao descobri-los, é com eles que nós precisamos nos engajar. Porque o que vai acontecer aqui agora na sequência do texto é que Barnabé se engaja com os sinais da graça de Deus. Isso nos leva então à terceira atitude. Sabe qual é a terceira atitude? É praticar o discipulado. Para crescer integralmente, tem que praticar o discipulado. Do verso 25 ao verso 26. Observem como é que o texto segue. Vendo os sinais da graça de Deus, o Barnabé vai a Tarso procurar por Saulo. Lembram que Tarso estava lá em cima, depois da região da Síria, na curvinha. Tarso está lá. Quem era de Tarso? Paulo, exatamente. Paulo volta para a sua cidade. Mas quando é que isso acontece? Observem aí no contexto. Olha, no capítulo 9 de Atos, depois da sua conversão, o Saulo prega o evangelho em Damasco, sofre ameaças de morte e foge. Lembra que ele é descido lá num cesto da cidade? Essa cena deve ter sido hilária, assim, né? Descido pelos muros da cidade num cesto, fugiu. Por quê? Porque pregou o evangelho e sofreu ameaça de morte. Em Jerusalém, a mesma coisa, ele prega o evangelho, sofre ameaça de morte e foge. Foge para onde? Foge para Tarso. Ele volta para a sua cidade natal. Ele fica ali um tempo. Ele fica ali em Tarso, anunciando o evangelho, mas também procurando descobrir qual é o próximo passo que Deus tem para a vida dele. Que porta que o Senhor vai abrir. E o Senhor abre, como a gente vai ver. É exatamente para lá, para Tarso, que o Barnabé vai. E ele vai à procura de Saulo. Ele o encontra, diz o texto, e o leva para Antioquia. Pergunta: para que Barnabé queria Paulo em Antioquia? Não é a pergunta natural do texto aqui? Ele vai lá buscar, para quê? O que ele quer com Paulo lá em Antioquia? A resposta é: para juntos ensinarem os novos irmãos sobre Jesus. Tem uma nova igreja nascendo ali. Esses novos irmãos precisam aprender sobre Jesus. E para que eles possam aprender sobre Jesus, tem que ter gente que ensine sobre Jesus. Barnabé olha para o tamanho do trabalho e fala assim: não dou conta de fazer isso aqui sozinho. O trabalho é grande demais. O que eu preciso? Ajuda. Onde é que eu vou encontrar ajuda? Só pode ser ele, Paulo. Vou lá atrás dele. Vou a Tarso e vou buscá-lo, porque juntos nós precisamos ensinar os irmãos sobre Jesus. Isso significa que para ambos, tanto para o Barnabé quanto para o Saulo, nessa altura aqui, depois Paulo, o discipulado era muito importante. O discipulado desses novos irmãos. Discipulado é, entre outras coisas, a imitação de Cristo na vida. Quem é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é aquele que imita Jesus na vida. Jesus vai à frente e a gente vai atrás, olhando
observando atentamente, procurando perceber como Jesus pensa, sente, age. E a gente vai procurando fazer a mesma coisa. A gente vai procurando imitar Jesus na vida. E ao que parece, o trabalho deles é tão bem sucedido aqui em Antioquia, que Lucas nos diz que lá os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Sabe o que é um cristão? É um pequeno Cristo. É um cristinho. Está olhando assim, nossa, parece tanto com Jesus, um pequeno Cristo andando ali, ó. Eu olho para essas pessoas e eu estou vendo Jesus nelas. Como é que isso acontece? Isso não é num passe de mágica. Isso não é da noite para o dia. É um processo longo, custoso, onde pessoas têm que investir a vida em outras pessoas. Para quê? Para ver Cristo sendo formado nelas. Vocês lembram do apóstolo Paulo escrevendo que ele sofria até ver Cristo sendo formado nos irmãos? Isso é discipulado. Então, quando alguém fala assim, ali vai um cristão, fique feliz, feliz. Um cristão é um pequeno Cristo, né? Significa que o discipulado está funcionando bem. Por quê? Porque as pessoas estão imitando direitinho a Jesus ali naquela comunidade. Em uma cultura como a nossa, que carece de boas referências, sejamos reconhecidos como imitadores de Cristo. Olha que bom propósito de vida para mim, para você, para todos nós. Propósito para você viver. Eu sou um imitador de Cristo, eu quero imitar a Cristo. O discipulado tem uma dupla dimensão, segundo esse texto aqui. É aprender de alguém sobre Jesus e ensinar alguém sobre Jesus. Porque pensa bem, nós não somos os primeiros cristãos. E certamente também não seremos os últimos cristãos. Tem muita gente que veio antes da gente. De quem que a gente recebeu esse bastão? Da geração que veio antes da gente. Eu tenho certeza que você tem na cabeça aí boas referências de gente boa de Deus que você conheceu e que marcou a sua vida. Gente que você fala assim, eu agradeço a Deus porque naquele momento da minha vida Ele me colocou do lado dessa pessoa e eu aprendi sobre Jesus com ela. Tem ou não tem? Mas não para aqui. É porque nós agora precisamos ser essas pessoas na vida de outras. Outras pessoas precisam olhar para a gente e falar assim, eu agradeço a Deus por você ter estado ao meu lado, porque eu aprendi com você sobre Jesus. A sua vida foi uma inspiração para mim. A sua vida me mostrou algumas coisas que eu não discernia, e que agora eu estou discernindo. Isso é a cara de Jesus. Então o discipulado é isso, é Jesus na frente, todos nós atrás, a gente vai recebendo ensinamentos sobre Jesus e a gente vai ensinando pessoas sobre Jesus. Foi assim com Barnabé, com Paulo, foi assim na história da igreja, é assim com a gente. A gente só está aqui porque esse bastão não parou em nenhum lugar. Ele foi sendo levado adiante e é por isso que a gente está aqui. Agora, um detalhe. O que aprendemos e ensinamos sobre Jesus precisa necessariamente desembocar em uma prática, em uma imitação. Não é ficar sabendo um monte de coisas sobre Jesus, não é ter um monte de informação sobre Jesus, é ter uma vida parecida com a vida de Jesus. Isso é discipulado. Vocês lembram quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês já sabem de muitas coisas, bem-aventurados sereis se as praticarem.
Então a gente precisa aprender mesmo um monte de coisa sobre Jesus, mas não pode parar só aqui. Eu sei um monte de coisa. Tem que vir para o coração, descer para as entranhas e transformar em vida, na nossa própria vida. Isso implica, então, um exercício constante de reflexão e de ação. Nessa situação em que eu me encontro, como é que Jesus agiria? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer o tempo todo. Nessa situação em que eu me encontro, como é que Jesus agiria? Estou diante de uma situação, dou um passo atrás e faço a pergunta. Depois, um passo adiante e ajo como Jesus. E para conhecer mais e melhor a Jesus, uma boa coisa que a gente pode fazer é ler os evangelhos, né? Dedicar tempo durante o nosso devocional. Vou ler os evangelhos todos, vou olhar como era esse Jesus, vou descobrir muitas coisas preciosas e vou seguir adiante. A quarta e última atitude é suprir aos necessitados. São os versos finais, do 27 ao 30. Notem que é uma fé que se encarna, é uma fé conectada, não é uma fé alienada. É gente que está com um profundo relacionamento com Deus, mas que percebe o mundo ao seu redor e age no mundo. Naquele tempo, alguns profetas descem de Jerusalém para Antioquia, entre eles um sujeito chamado Ágabo. Por que desce? Porque Jerusalém estava no alto, né? Então desce do ponto de vista geográfico, mas no nosso mapa é o contrário, né? Nosso mapa, Antioquia está em cima, né, de Jerusalém. O Ágabo, levanta-se no meio da igreja e pelo Espírito Santo faz uma predição. Olha que legal. Uma grande fome sobrevirá sobre todo o Império Romano. E Lucas afirma que isso acontece durante o reinado de Cláudio, e em algum momento entre os anos 41 e 54, que foi o período que o Cláudio estava no poder. Então, em algum momento aqui, isso acontece. Como é que os discípulos, então, naquela igreja, reagem à profecia de Ágabo? Ele chega para todo mundo e fala, vai ter uma fome geral, o império todo. Como é que eles reagem? Essa é a pergunta. A resposta é, eles praticam a generosidade suprindo aos necessitados. Simples assim. Então, se tem uma situação ao meu redor que demanda, eu tenho condição de fazer, eu faço. Assim que eles pensaram. Sobre isso, alguns detalhes aqui do texto merecem a nossa atenção. Observem. Primeiro, os discípulos veem na necessidade uma oportunidade. Tem uma necessidade e essa necessidade se apresenta para eles como uma oportunidade de ajuda concreta. Segundo, os discípulos ouvem sobre as necessidades gerais, Império Romano, e decidem suprir uma necessidade específica, Judéia. Eles não dão conta de suprir as necessidades de todo o império, porém, dão conta de suprir algumas necessidades dos irmãos da Judéia. Não é isso que a gente vive o tempo inteiro? Em todos os momentos a gente é bombardeado com um monte de necessidade. Só que essas necessidades são tão grandes que elas podem nos paralisar. Mas, eu não dou conta de fazer, é muito grande. Eu tenho que escolher alguma coisa. Vou escolher uma coisa que é perto que eu dou conta. Foi isso que eles fizeram. Terceiro detalhe. Eles agem com base em um princípio. Pessoas, segundo as suas posses, doam a pessoas que recebem segundo as suas necessidades. Nós já vimos isso em Atos 2, nós já vimos isso em Atos 4,
Estamos vendo aqui de novo e vamos ver no livro todo, porque esse princípio perpassa todo o livro de Atos. Pessoas, segundo as suas posses, doam a pessoas que recebem segundo as suas necessidades. Eles o fazem, então, enviando ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Em uma cultura como a nossa, uma cultura de ganância e de acumulação, pratiquemos, mais uma vez, batendo na mesma tecla, a generosidade e a doação, suprindo aos necessitados. Quais são as necessidades ao nosso redor para que ajudemos concretamente? A gente não dá conta de mudar o mundo, mas a gente consegue mudar realidades concretas do mundo ao nosso redor. Esse é o grande ensinamento desse texto. Os problemas do mundo são enormes, eles deixam a gente sem ação. Mas qual realidade concreta do mundo ao meu redor Deus pode me usar para transformar? Diante dessas necessidades, irmãos e irmãs, sejamos generosos, doando sempre com liberalidade. Essa também é uma forma de sermos conhecidos como discípulos de Jesus. Porque quem supre uma necessidade pratica o amor. E não foi Jesus que disse assim: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando souberem um monte de coisas a meu respeito? Quando vocês amarem uns aos outros. Queria chamar a banda aqui à frente e queria convidar vocês a orar. Isso que a gente precisa fazer diante de um texto tão rico, com tantos insights como esse. Nós somos convidados nessa manhã, como igreja, a crescer integralmente. E esse crescimento integral, à luz do texto, implica falarmos de Jesus, vermos os sinais da graça de Deus, praticarmos o discipulado e suprirmos as necessidades uns dos outros, aquelas que chegam para a gente, aquelas que a gente dá conta. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça para a gente orar. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra nessa manhã. Nós queremos nos colocar diante de Ti como aprendizes de Jesus, como pessoas que precisam e que desejam todo dia ser conformados a Ele. E nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sem referências. O Senhor nos dá sempre a sua palavra, que é viva, eficaz e que tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós queremos te pedir que essas atitudes que a gente viu aqui no texto de hoje, possam ser encontradas em todos e em cada um de nós. Que essas atitudes possam ser vistas na nossa igreja, na RD, para que a gente possa crescer integralmente. Nós queremos e nós precisamos que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, toque em nós, nos desperte de um modo novo, e que a gente possa sentir no nosso coração esse desejo de sempre compartilhar Jesus com as pessoas, que a gente ganhe um novo olhar para perceber os sinais da Tua graça e que a gente se engaje com esses sinais, que a gente pratique o discipulado pessoal, comunitário, que isso seja sempre um valor para nós, um valor que a gente não esquece e que a gente tem em alta conta, e que a gente possa suprir as necessidades que estiverem ao nosso alcance para fazer isso.
Ajuda a gente a ser gente nesse mundo, gente como gente deve ser, gente parecida com Jesus, gente cheia do Espírito Santo. Que seja assim, Pai, em nós, que seja assim através de nós, que o Teu reino venha, que esse reino cresça e que vidas sejam transformadas. Nós queremos ser parceiros Teus, queremos, como cantamos hoje, ser instrumentos nas Tuas mãos, para que isso aconteça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.